Olá, alunos, tudo bom com vocês? Meu nome é Cássio Reis e vamos para mais uma aula da nossa disciplina de modelagem e inferência estatística. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos entrar no módulo 5, o nosso último módulo da nossa disciplina. Vamos falar sobre os modelos lineares generalizados. Nessa unidade número 1, nós vamos falar sobre os principais modelos do MLG, dos modelos lineares generalizados. Tudo bem? Mas antes de começar, vamos recapitular aqui o que nós vimos. O foco dessa disciplina são os modelos de regressão, quando nós temos duas ou mais variáveis quantitativas e quando a gente tem o objetivo de estimar uma variável dependente, que nós vamos chamar de variável y, nossa variável resposta, em função de uma ou mais de uma variáveis independentes, variáveis explicativas, que são as nossas variáveis x. Tudo bem? Nós vimos que uma das principais características desses modelos de regressão é que o resíduo, professor, lembre lá das nossas aulas anteriores, o resíduo nada mais é do que a diferença entre o valor observado e o valor esperado, tudo bem? Então, uma das principais características dos modelos de regressão é que esses resíduos possuem uma distribuição normal de probabilidade. Lembrem lá que é uma das pressuposições necessárias para a gente validar o modelo. Inclusive, existem testes estatísticos. Nós vimos na nossa disciplina, por exemplo, o teste de Shapiro-Wilk, que é um teste de hipótese que vai verificar estatisticamente que se os resíduos realmente seguem uma distribuição normal de probabilidade ou não. Tudo bem? Só que vai ter algumas situações que esses resíduos eles não vão seguir uma distribuição normal de probabilidade. Então, basicamente, a gente tem duas opções. Ou a gente usa uma transformação de dados, seja na variável resposta, seja na variável explicativa, ou em ambas, como nós vimos na nossa disciplina, transformação de variáveis, ou a gente pode estar aplicando, a gente pode estar ajustando o nosso conjunto de dados um outro tipo de modelagem, que no caso são os modelos lineares generalizados. Tudo bem? Que é justamente o foco dessa nossa aula de hoje. Tudo bem? Então a gente vai mostrar qual a grande diferença do modelo de regressão clássica e quais são os principais modelos com suas principais características e com suas principais aplicações também. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Até então, nós estávamos descrevendo, a gente estava falando sobre os modelos lineares que a gente chama de clássicos, modelos lineares gerais, que é aquela que pode ser descrita por uma função matemática como uma equação da reta, uma função de primeiro grau, uma função afim, dada por essa estrutura bem aqui, olha só. Nós temos a nossa variável resposta y, que ela vai ser igual a um intercepto, tudo bem? Mas vamos ter um coeficiente aqui que é o beta1, que é o nosso coeficiente angular, é como se fosse a nossa inclinação da reta, multiplicado pela nossa variável preditora, nossa variável explicativa, mais um resíduo aqui. Essa era a nossa equação simples do modelo de regressão linear. Tudo bem? Isso que nós vimos lá nas aulas anteriores, sem problema nenhum. Tudo bem? Então, olha só, todos esses modelos que a gente estava vendo, assume que a distribuição dos erros, ou seja, que a distribuição de probabilidade dos resíduos seja gaussiana, seja normalmente distribuídas. Vocês viram lá nas disciplinas anteriores que nós podemos chamar também a distribuição normal de probabilidade como distribuição gaussiana. Vamos pensar que se realmente eu preciso que esses meus resíduos sigam uma distribuição normal de probabilidade, estou tendo uma obrigação para isso, de certa forma eu estou me limitando o meu conjunto de dados que eu posso usar. Vocês não concordam comigo? Então, em algumas situações, a gente vai ter essa limitação.
E em algumas situações, a transformação de variáveis, por exemplo, que poderia corrigir esse provável problema, às vezes não é indicada ou às vezes nem é satisfatória também. Então, olha só alguns exemplos. Dados de contagem. Por exemplo, riqueza ou abundância de espécies, por exemplo. Ou apenas contagem simples de um determinado produto, determinado tipo de animal, um determinado tipo de pessoas, não importa. Dados de contagem, por exemplo, quando a gente passa a contar alguns elementos, não são adequados para ser utilizado como variável respostas em modelos lineares. Por quê, professor? Porque, basicamente, quando a gente trabalha com modelo de regressão, a gente assume que a variável y é uma variável quantitativa contínua. Ora, dados de contagem, por exemplo, ele não é contínuo, ele é discreto. Tudo bem? Outro exemplo, frequência. Frequência de ocorrência, porcentagem de cobertura vegetal, porcentagem de alguma outra coisa, frequência de alguma outra característica. Quando a gente trabalha com frequência, é algo parecido ali com dado de contagem também, né? Então, essa variável resposta, esse desfecho, ele não pode ser utilizado como uma variável resposta em modelos clássicos lineares. Incidência, mesma coisa, por exemplo, a presença ou ausência de uma determinada espécie. Proporção, número de animais infectados a cada 1.000 animais. Ou a gente pode levar isso para pessoas também. Pessoas infectadas por uma determinada doença a cada 1.000 pessoas, por exemplo. Todas essas variáveis respostas, todos esses desfechos, não são indicados para trabalhar com a modelagem clássica dos modelos lineares. Então, para esses casos e alguns outros, como nós vamos ver ainda na nossa aula de hoje, outro tipo de modelagem será necessária. Tudo bem? Vamos continuar. Uma prática comum, quando os dados não são normais, ou seja, uma prática como que a gente faz, que a gente inclusive viu na nossa disciplina, quando os resíduos ou a variável resposta não segue distribuição normal de probabilidade, é fazer uma transformação de dados. Transformação de por logaritmo, transformação da raiz quadrada, transformação de Box-Cox. Só que em algumas situações, esses tipos de transformação ela não é recomendada. Por exemplo, dado de contagem, a gente não recomenda fazer algum tipo de transformação, porque perde toda a estrutura dos dados. Tudo bem? Então, nesses casos específicos, cujo a transformação de dados ela não é indicada, a gente deve recorrer a um outro tipo de modelagem, que são justamente os modelos lineares generalizados, que é o tema da nossa aula de hoje. Perfeito? Vamos lá adiante. Os MLGs, como é chamado, os modelos lineares generalizados, são uma extensão dos modelos de regressão, seja simples, seja múltipla. O que eu estou querendo dizer quando falo que são uma extensão? Porque são modelos mais complexos. Ele pega toda a estrutura inicial da modelagem simples, da modelagem múltipla, só que a ideia se expande um pouquinho, o modelo começa a se tornar um pouco mais complexo, certo? E a gente continua tendo a ideia da regressão simples e regressão múltipla, no caso dos modelos lineares generalizados simples e dos modelos lineares generalizados múltiplos, dependendo da quantidade de variáveis explicativas. Qual é a ideia fantástica dos MLGs, professor? Eles possibilitam utilizar outros tipos de distribuições para os erros, não obrigatoriamente a distribuição normal de probabilidade. E ele utiliza uma função de ligação que relaciona a média da variável resposta à combinação linear das variáveis explicativas. Então, ele vai ter uma função que vai ligar a média da nossa variável resposta y em relação a uma combinação linear das variáveis explicativas. Tudo bem? Nós vamos citar sobre essas funções de ligação também na nossa aula de hoje. Perfeito? Vamos lá. Os modelos lineares generalizados, então, permite alargar as suposições admitidas. Por que alargar? Ora,
Se eu estou admitindo uma obrigatoriedade nos modelos clássicos que os erros, os resíduos, sigam uma distribuição normal de probabilidade, e agora eu estou falando que se esses resíduos seguem uma outra distribuição de probabilidade, então estou alargando as minhas suposições. Eu estou abrangendo um maior leque de situações que podem ocorrer. Tudo bem? Então, olha só, a gente permite alargar essas suposições admitidas anteriormente e examinar não somente as relações lineares entre as variáveis explicativas e as respostas. Por quê? Porque a gente vai ter outros tipos de interpretação que a gente pode fazer. Por exemplo, e nós vamos ver na nossa disciplina a regressão logística, por exemplo, que é justamente um dos tipos de modelos lineares generalizados. Qual os principais objetivos dessa regressão logística? Ele permite calcular uma probabilidade esperada de ocorrência. Olha só que interessante. Então, abre um pouco maior o leque de interpretação do nosso modelo estatístico. Tudo bem? Então, olha só. Só que um determinado problema de modelagem envolvendo esses modelos de lineares generalizados, a gente deve definir basicamente três coisas. Ou seja, para a gente trabalhar com esses MLGs, a gente precisa definir três pontos. Primeiro, qual o comportamento, ou seja, qual é a distribuição de probabilidade da variável resposta? Ah, ele só pode ser positivo? Ah, ele é discreto? Ah, ele é binário? Dependendo do tipo de comportamento da nossa variável resposta, a gente vai ter modelos lineares generalizados específicos para esse caso. Se a variável resposta se comporta de uma maneira A, eu vou ter um modelo linear generalizado do tipo A. Se minha variável resposta se comporta de um tipo B, eu vou ter um MLG do tipo B também. Tudo bem? O que eu preciso definir também? As variáveis explicativas. Por quê? Porque dependendo do tipo das variáveis explicativas, eu também vou ter modelos específicos de MLG também. E por fim, a função de ligação que eu falei anteriormente, que ele vai relacionar a média da variável resposta com uma combinação linear das nossas variáveis explicativas. Tudo bem? Então, a gente precisa definir que tipo de função de ligação nós vamos utilizar. Para cada tipo de modelagem MLG, eu vou ter uma função de ligação específica para tanto também. Então, como nós falamos anteriormente, abre um leque maior de possibilidades de fenômenos que nós podemos estudar com os MLGs. Por exemplo, é possível a gente modelar variáveis de interesse que assumam forma de contagem, contínuas simétricas ou assimétricas, binárias, variáveis categóricas, tudo isso para a nossa variável resposta. Todas essas opções, todas essas características de variáveis de resposta, não era possível modelar utilizando o modelo de regressão clássico, modelo linear clássico. Tudo bem? Então, para essas situações, a gente pode trabalhar com os modelos lineares generalizados. Só que tem algumas limitações também. Nem tudo na vida são flores. Então, mesmo trabalhando com os MLGs, a gente vai ter algumas limitações. E a principal limitação é que os erros continuam sendo obrigatoriamente independentes. Ou seja, os dados coletados têm que ser em observações diferentes. Eu não posso coletar as mesmas observações, as mesmas contagens, as mesmas características, as mesmas variáveis numa mesma observação. Eu não posso. Então, isso significa que os MLGs não são capazes de modelar dados com estruturas longitudinais. O que seria uma estrutura longitudinal? São aquelas amostras que são coletadas ao longo de um determinado tempo. Por exemplo, tem um indivíduo 1. No tempo 0, eu coleto informação. Aí, esse mesmo indivíduo está agora no tempo 2, eu coleto informação. Esse mesmo indivíduo está no tempo 4, coleto informação. Percebam que esses indivíduos, essas minhas observações, elas não são independentes entre si, porque elas são dependentes em relação ao tempo, por exemplo. Então, para esse tipo de estrutura, os MLGs não são recomendados também. Tudo bem?
Claro que existem estatísticas, existem alguns métodos estatísticos para trabalhar com esses dados longitudinais, mas foge um pouco do escopo aqui da nossa disciplina. Perfeito? Então, o mais importante para a gente, como escolher então a distribuição correta para os nossos dados? Como que a gente pode escolher qual o melhor tipo de modelo linear generalizado para trabalhar com uma determinada estrutura de dados? Então, a gente vai ver aqui os principais modelos que a gente pode trabalhar. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, regressão de Poisson. Lembra lá da disciplina que você fez anteriormente, que distribuição de probabilidades discretas, que tinha a distribuição de Poisson, que trabalhava com dados de contagem, que tinha a quantidade de sucessos, mas não sabia a quantidade de fracassos? Distribuição Poisson. Para que que serve? Para quando que eu vou utilizar esse modelo linear generalizado de Poisson, professor? Esses tipos de regressão são usados para modelar dados de contagem. Então, percebo que esses dados de contagem, que esse tipo de variável resposta, ele é do tipo contagem, ou seja, uma distribuição discreta. Perceba que eu posso ter uma morte, nenhuma morte, duas, três, quatro e assim sucessivamente. Eu não posso ter uma quantidade de mortes negativa, por exemplo. Em outras palavras, a variável resposta, quando a gente trabalha com contagem, ela só pode ter valores positivos, tudo bem? E elas são discretas. Por exemplo, número de mortes ou número de consumidores que entram em um determinado estabelecimento comercial. Se eu quero fazer uma modelagem do tipo contagem, o tipo de regressão específica melhor para ser utilizada é regressão de Poisson. Normalmente, a gente vai utilizar uma função de ligação do tipo logarítmica. Lembra da função de ligação? Que ele vai relacionar a média da variável resposta com uma combinação linear das variáveis explicativas? Então, normalmente, a gente vai utilizar na regressão de Poisson a função de ligação do tipo logarítmica. Tudo bem? Tranquilo? E essa função vai ser muito importante nesse tipo de regressão. Por quê? Porque ele impede o surgimento de resultados negativos. Lembra que nós conversamos que para trabalhar com a regressão de Poisson, a gente não pode ter valores na nossa variável resposta, valores negativos? Pois bem, esse tipo de ligação, ele impede o surgimento de resultados negativos. Tudo bem? E além de fornecer boas interpretações a partir do exponencial dos coeficientes. Lembre lá da distribuição de probabilidade de Poisson, que nós temos ali o exponencial. Lembra lá? Nós temos uma função lambda, né? Nós temos um coeficiente lambda e nós trabalhamos com exponencial. Então, esse tipo de função, ele ajuda bastante na interpretação. Tudo bem? Então, olha só. Em modelos de regressão Poisson, é comum a presença de superdispersão. O que seria superdispersão? Uma variação maior do que a esperada nos nossos dados de contagem. Às vezes é comum ter essa presença de superdispersão. Então, para esses casos que acontece essa superdispersão, uma variação muito grande, mais do que a esperada nos nossos dados de contagem, a gente faz necessário utilizar um outro tipo de modelo de linear generalizado, que é a binomial negativa. Tudo bem? Então, é como se fosse um plano A. O plano A sempre é trabalhar com a regressão de Poisson quando tem dado de contagem. Quando tem problema de superdispersão, a gente deixa de lado a regressão de Poisson e parte para a regressão binomial negativa, que é como se fosse o nosso plano B. A distribuição de Poisson, a regressão de Poisson, ela é peculiar porque tem apenas um único parâmetro. Você se lembra da distribuição de probabilidades de Poisson? Tem um único parâmetro, lambda, que é como se fosse uma taxa média de ocorrência. Você se lembra lá? Isso quer dizer que tanto a média quanto a variância dos dados são descritos por um único parâmetro. Lembram lá? Tanto a esperança matemática quanto a variância da distribuição probabilidade de Poisson, tudo depende apenas de lambda? Pois bem, isso vai facilitar demais a nossa regressão de Poisson. Tudo bem? O que acontece então se
Tanto a esperança matemática quanto a variância dependem do único parâmetro. Tanto a média quanto a variação, elas são iguais. E realmente é o que acontece na distribuição de probabilidade de Poisson, que a gente aprendeu lá na disciplina anterior. Vamos lá. Outro tipo de modelo linear generalizado que é muito utilizado, que é a regressão de Bernoulli ou regressão logística. Bernoulli eram irmãos, né? Então eram os Bernoulli. Então ficou a regressão de Bernoulli ou regressão de logística quando acontece algo que a gente vai citar aqui na nossa aula. Tudo bem? Qual a principal característica da regressão de Bernoulli? Ela é utilizada quando a nossa variável resposta é resumida por uma variável binária. Você se lembra da distribuição binomial de probabilidade? Distribuição binomial de probabilidade é quando a gente tem como possíveis resultados no nosso espaço amostral apenas dois resultados, sucesso e fracasso. Vocês se lembram? Então, para esse tipo de situação, em que a variável resposta é do tipo binária, sim e não, ausência, presença, sucesso, fracasso, para esses tipos de fenômeno, para esses tipos de variável resposta, o modelo linear generalizado indicado é a regressão Bernoulli. Tudo bem? E quando a gente escolhe uma função de ligação do tipo logit, que é um dos tipos de função de ligação para a regressão Bernoulli, essa regressão passa a se tornar ou se chamar regressão logística, que ela é amplamente utilizada nas ciências. Inclusive, na nossa próxima aula, a gente vai ver algumas aplicações dessa regressão logística. Tudo bem? Olha só, essa função, a logit, ou a regressão logística, é muito utilizada. Por quê? Porque além de ser própria para dados binários, como nós vimos, ela auxilia na tomada de decisões também. Por quê? Porque a gente consegue calcular a chamada odds ratio, que é a razão de chance. A gente vai comparar a probabilidade de um determinado evento em relação a outro evento. Por exemplo, indivíduo A tem 4 vezes mais probabilidade de uma determinada ocorrência do que o indivíduo B, por exemplo. Essa é a razão de chance. E é exatamente pelo fato de a gente poder calcular essa razão de chance que essa regressão logística é amplamente utilizada nas ciências. Tudo bem? Exemplos de utilização da regressão logística. Modelo de concessão de crédito, onde a partir de informações oferecidas pelo solicitante, a instituição financeira decide pela liberação ou não do crédito. Por exemplo, você tem um cartão de crédito. Aí você solicita, eu quero um aumento no limite do meu cartão. O banco tem duas respostas, ou aceita ou não aceita, né? Ou seja, dois resultados apenas na nossa variável resposta. Então, o estudo ali por trás vai ter algum profissional ali por trás que vai trabalhar com a regressão logística, certamente, e ele vai verificar a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso. Se a probabilidade de sucesso, que no caso seria ele pagar uma determinada conta, se a adimplente for considerada alta, é liberado o limite. Caso contrário, não é liberado o limite, por exemplo. Outras situações que é utilizada a regressão logística, em pesquisas clínicas que têm como objetivo verificar os fatores de influência na ocorrência ou não de uma determinada doença. Por exemplo, a ocorrência ou não de uma determinada doença em função de alguns sintomas, por exemplo. Uma pessoa, um paciente está com determinados sintomas e às vezes o médico precisa descobrir se tem ou não uma determinada doença. Faz algum exame. O que o exame vai falar? Se ele está com a doença ou se não está com a doença. Isso dependendo das outras variáveis explicativas. Então, são diversas situações que a gente pode trabalhar com essa regressão logística. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Regressão gama é um outro tipo de MLG. A regressão gama é um pouco parecida com a regressão de Poisson. Só que, enquanto que na regressão de Poisson a gente tem apenas dados discretos, na regressão gama, a gente vai ter também dados positivos somente, ou seja, a gente não pode ter dados negativos, só que essa variável resposta agora, que segue uma distribuição gama de probabilidade, ela é uma variável contínua.
Tudo bem? Então, essa é a principal diferença entre a regressão de Poisson e a regressão gama. Tudo bem? Olha só, enquanto a regressão de Poisson modela variáveis de contagem, ou seja, discretas, a regressão gama ela vai modelar variáveis contínuas, tudo bem? Só que assim como a Poisson, a gente não pode ter valores positivos, quer dizer, valores negativos. Então, assim como a regressão de Poisson, a regressão gama ela não pode ter também valores negativos, tudo bem? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos de como é que a gente pode estar utilizando essa regressão gama. Por exemplo, estudar os fatores que influenciam no valor de um imóvel. Ora, valor de um imóvel pode ser negativo? Ou seja, eu vou ganhar um dinheiro para comprar uma casa? Não, eu vou gastar algum dinheiro para comprar uma determinada casa, né? Então, o valor do imóvel, ele não pode ser negativo. E esse valor, ele é contínuo, porque a gente pode ter infinitos valores que é possível para esse imóvel. Estudar fatores que influenciam na demanda de produtos em diferentes centros de distribuição. Ou seja, a demanda pode ser considerada uma variável contínua também. Então, para esses casos que não podemos ter variáveis, valores negativos, e essa variável resposta era do tipo contínua, a gente pode estar utilizando a regressão gama. Perfeito? Tranquilo? Então, essas são os principais modelos de regressão lineares generalizados que a gente pode estar trabalhando. Observe que, para cada caso, eu vou ter um modelo linear generalizado específico, dependendo de como é que se comporta a nossa variável resposta. Tudo bem? Tudo isso que nós vimos tem nessas referências que vocês podem estar utilizando na biblioteca virtual, por exemplo, tem todos esses livros, e desejo a vocês um bom estudo.